Hoje nós estamos trabalhando em casa, né? Graças a Deus não tivemos nenhum caso fatal no nosso hospital, então a gente deixa de trabalhar com gosto. Mas foi um fim de semana cheio também para nós aqui na Faculdade de Medicina, porque a Faculdade de Medicina, durante o final de semana, ela solta um manifesto, de alguma forma se sentindo bastante incomodada e lamentando a postura de divulgação dos óbitos adotada pelo Ministério da Saúde. No momento que a gente não tem certeza dos dados, você não consegue programar ações, você não consegue, digamos, se você não tem a distribuição espacial dos casos e dos óbitos, você não consegue alocar os recursos, que não são infinitos, para as áreas mais necessitadas. Então, esse é um dos temas que a gente passou discutindo, e os professores titulares lançaram um manifesto público, que está na página da faculdade, dizendo claramente, um manifesto muito preciso, muito cirúrgico, digamos assim, dizendo que não dá para a gente que está na ponta trabalhar se não tiver informações, e o maior prejudicado será o povo brasileiro. Nós estamos aí há muitos dias com um general no comando do Ministério da Saúde. Seria a mesma coisa que a gente colocar um médico coordenando uma ação de guerra numa frente muito importante, né? Numa batalha de vida ou morte, você colocar um médico que não tem nenhuma experiência militar comandando as tropas para o ataque e a defesa de um país. Quer dizer, nós temos um general que não tem nenhum conhecimento na área médica para comandar uma guerra contra uma pandemia terrível, né? O que representa você ter hoje no país militares, 25 militares, dentro do Ministério da Saúde, tomando as decisões, né, com pouco contato com os médicos e cientistas que trabalham com a questão da saúde, né? O que representa isso? Quer dizer, como é que o senhor está vendo essa situação que é inédita, eu acho, no mundo? Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo, né? Porque é um governo negacionista que negou a doença, negou que essa gripe fosse um problema, né? Tirou 2 ministros médicos, né? E militarizou essa guerra contra o coronavírus. Como é que o senhor vê essa situação que o país está hoje com relação a essa guerra contra o coronavírus? Nós vamos perder ela? Como é que vai ser? Bom, Florestan, é um prazer falar com você. O fato de ser médico ou não, ele não necessariamente é a questão central, né? Porque já houve médicos que fizeram boas administrações de saúde, inclusive em esferas estaduais e federais. O que eu temo é que existe essa colocação de uma hierarquia, e o que mais preocupa é que a ideia de você trabalhar com subjugar os dados objetivos a uma instrução política que aconteceu. Eu vi com preocupação a primeira entrevista do futuro ex-secretário, que era o Carlos Wieser, que ele já partia do pressuposto que havia uma subestimação, uma superestimação dos dados de mortalidade. Isso não procede. Quando a gente vai estudar sobre mortalidade, que é o seguinte, você comparando o mesmo período dos 2 anos anteriores, em termos de mortalidade por síndrome respiratória aguda, a gente está subnotificando essas mortes pelo menos em mais de 50%. Deve ser o dobro. E como o país não testa, né, homogeneamente, você tem essas diferenças, esses pseudo-casos de sucesso, como, por exemplo, existe uma suspeita grande em Minas Gerais. Se você não testar o Covid, você não vê o Covid. Então, essa política do avestruz é que assusta. Se fosse, o ministro da Saúde, o militar, ele teve uma ação competente
quando no manejo da situação dos refugiados venezuelanos. Então, foi isso que o indicou, ele é da intendência, ele é capaz de tomar medidas administrativas. Mas, aparentemente, existe uma dissonância entre o corpo técnico do Ministério da Saúde, que entende de saúde, e as atuações, por exemplo, na notificação dos dados. Durante uma pandemia, se você não souber os resultados dos dados com confiabilidade, veja a confusão de ontem. Dois estimativas de mortes completamente discrepantes. Uma de ao redor de 1.400 mortes e outra com 700 mortes a menos. Aonde que está a verdade? Isso quebra a espinha e o moral de quem está trabalhando na saúde. Porque a gente percebe que, além de faltarem os recursos, que são escassos no Brasil para várias coisas, você não tem uma confiança na condução do processo. Então, eu vejo com alguma preocupação essa subjugação, quer dizer, dos dados, que são fundamentais no controle de uma pandemia. A pandemia precisa de inteligência, é assim como você disse no Exército, né? Você precisa conhecer a posição do inimigo, você precisa saber aonde estão os pontos de sua fraqueza, você precisa deslocar tropas para os lugares aonde você está mais vulnerável. E é isso que a gente teme que não aconteça. Então, nós vamos ficar enxugando gelo. Não é uma posição para a saúde confortável, porque você trabalha com risco. A mortalidade nossa de profissionais de saúde é muito grande, uma das maiores do mundo. E justamente por quê? Porque a gente vê com preocupação o aumento do número de casos. Nós temos umas projeções de que o pico dessa pandemia poderá ocorrer, de acordo com os modelos, se tudo ficar como está, até entre 14 a 16 de julho. Agora, se você tiver uma abertura e uma falta de, digamos, um incentivo para a saída das pessoas, motivada por essa aparente redução de mortes, nós vamos perder, então, o componente cultural, que é aquilo que eu estava dizendo. As pessoas têm que ter receio de ficarem doentes e se protegerem. Não é distribuir pânico, é tratar as coisas sérias com a seriedade que é devida. Então, esse é o motivo que levou aos professores titulares da Faculdade de Medicina, que não é uma comunidade libertária, não é um grupo da Rosa de Luxemburgo, a fazer uma manifestação muito séria sobre como fica difícil lidar com uma situação dessa técnica, quando você tem uma possibilidade de falseamento dos dados.